Esse decreto, ele primeiro fere a autonomia do poder legislativo de legislar. Eu me preocupo muito quando começa o governo a agir da seguinte forma: se a lei não tiver do jeito que eu quero, eu dou um jeito ou via judiciário ou via alguma outra manobra como esse do decreto para que eu mude a realidade. Eu penso que se o governo quisesse implementar essas medidas, envia ao Congresso e nós fazemos o debate e quem tiver mais voto, leva. Nós tivemos uma decisão soberana e através de uma consulta ao povo brasileiro, se era para extinguir o porte e a posse de arma. A população disse que não. Portanto, o que mostra é que a população, ela quis ter o seu sagrado e legítimo direito de defesa. O decreto serve para regulamentar uma lei. Por isso nós entramos com uma medida para que o decreto seja extinto. A PF está virando uma instituição cartorária. A PF, ela já cuida de passaporte, agora vai cuidar de questão de registro dessas questões de arma, de fiscalizar clube de tiro. Veja só, a PF brasileira, ela é um pouco maior que a Guarda Municipal do Rio. Então, assim, nós vamos ter que, então, ou ampliar muito o efetivo da PF, ou vamos ficar sem o trabalho da PF. Agora, por que nós estamos questionando isso? Veja só, a lei diz que é o Exército. Então, essa mudança tem que ser mudada através de lei. Não eu vou lá através de um decreto e mudo de uma hora para outra. Veja só, o Exército tem um efetivo 10 vezes maior que a PF e ainda a demanda não dá conta da demanda. A nossa preocupação está mudando para a PF por uma questão de organização ou é uma estratégia para não ceder ao cidadão que legitimamente tem o direito? Outra coisa, essa discricionariedade, a lei diz, se você cumprir os requisitos, você tem o direito de acessar a arma. Não, colocou um monte de coisa que se torna quase impossível. E aí um monte de falácias. A gente sabe que esse debate, ele é torto que nem o debate da segurança eleitoral. No debate da segurança eleitoral fica discutindo a urna, nesse fica discutindo a arma. A gente sabe que a coisa é muito mais ampla. Você veja só, o próprio deputado disse, e o Lula, no dia que lançou, falou também, os fatores que desaguam na violência e os homens matam desde que o mundo é mundo, quando não tinha arma era com pau, com pedra e por aí vai, não dá para você simplesmente dizer mais armas, mais crimes, porque não é assim diretamente proporcional. Não dá para calcular isso só numa variável. Você pega, por exemplo, Estados Unidos, tem muita arma, muito crime. A América Latina é a região que mais restringe o uso de arma e a violência é ampla. Aí você pega, por exemplo, Suíça, você pega Israel, onde eles fazem o serviço militar e fica com armamento por uma questão... Quer dizer, e lá os índices de criminalidade são extremamente baixos. Então nós podemos fazer um debate, eu acho que maior, um debate de pensar em primeira infância, em educação, em coisas mais amplas. Por quê? Simplesmente o seguinte, tem um problema, vamos punir o cidadão que cumpre a lei. Porque os bandidos, o próprio ministro da Justiça disse, esses nós não vamos mexer. Isso daí não é da nossa incumbência, foi isso que ele disse. Então, assim, o bandido pode usar arma, mas a pessoa dentro de casa não pode. O bandido sabe que a pessoa está desarmada. E só um registro aqui, todas as armas que foram parar na mão de brasileiros via o procedimento burocrático legal, independente de qual governo, essa pessoa estava capacitada para usar, porque é assim que o ordenamento diz. É um serviço isso aí para a sociedade. E um serviço que o governo tem que prestar e não pode prestar de forma a restringir o direito. Não dá para a gente rotular quem pensa diferente de bancada da morte, porque não é assim. Se fosse assim, eu teria que rotular o viés, o lado político que, por exemplo, defende que a pedofilia é uma doença e deve ser tratada, eu ia chamar de bancada da pedofilia.